257 da harpa cristã, em fervente oração. Mas não podes fluir, porque estás a pedir, sem que tudo abandones. Mas de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, respondendo à oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares maldar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor tem para dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto online. Que o Senhor esteja abençoando aí as nossas vidas, falando aos nossos corações em mais esta celebração, não é isso? Celebração onde nós sempre colocamos diante do altar do Senhor as nossas petições, colocamos diante do altar do Senhor as nossas vidas. Deus seja louvado então por cada irmão e irmã que está conosco nessa noite aqui, nesse dia difícil para nós, né, enquanto igreja, Primeira Igreja Batista Parque Independência, quando hoje, né, ontem perdemos a nossa irmã Andréia e hoje sepultamos, um dia triste para nós, mas estamos aqui para fazer a obra do Senhor, não é isso? E a despeito de todas as circunstâncias e situações, continuar, né, acreditando nesse Deus a qual servimos, nesse Deus que nos conhece profundamente, conhece o nosso ontem, o hoje e o amanhã, não é isso? E estamos aqui então, mais uma vez nessa noite, para adorar esse Deus, glorificar esse Deus, colocar diante do altar do Senhor as nossas vidas e as nossas petições. Eu quero, dentro daquilo que nós já cantamos aqui, né, essa noite, essa canção com a letra tão maravilhosa, não é isso? Que fala do efeito da oração, não é isso? Do poder da oração em nossas vidas. Quero te convidar a, nesse momento, orar para juntos darmos então início
a esse culto de adoração, oração e meditação na palavra de Deus também, né, nesse momento. Vamos orar então, colocando esse culto diante do altar do Senhor, pedindo as bênçãos dele sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos irmãos que aí está, você reunido com a sua família, que Deus possa abençoar a sua família, Deus possa estar aí, onde vocês estiverem nesse momento, né, falando a cada coração. Vamos orar então nesse momento, colocando diante do altar do Senhor mais esta celebração. Senhor, somos gratos a Ti pela oportunidade de Te louvar, ó Deus querido. Vivemos um dia difícil, mas nós queremos dizer que continuamos acreditando no Senhor, acreditando nas Tuas maravilhas, acreditando nas Tuas misericórdias, acreditando, ó Deus, em todos os Seus desígnios, nos Teus propósitos, ó Deus, para as nossas vidas. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, essa noite, mais uma noite de adoração a Ti. Que nesse culto, mais uma vez, o Senhor possa falar a cada coração, Pai querido. E de uma forma toda especial, ministrar a cada um de nós, Pai. O Senhor sabe que é um dia triste para nós, um dia difícil, mas nós estamos aqui, debaixo da Tua obediência, buscando orientação vinda do Teu Santo Espírito, para continuar avançando, caminhando, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Nos abençoe nessa hora, receba nosso louvor, a nossa adoração, este culto que ora iniciamos, que o Senhor esteja presente em nossas vidas, em cada lar, ó Deus, que abre as suas portas para meditar, para estar presente, participando desse culto, que o Teu Santo Espírito esteja também presente em cada um desses lugares. Abençoe as nossas vidas, Pai amado, é a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos, nesse momento, ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Vamos ler os versos de 14 a 16. Gálatas, capítulo 6, de 14 a 16. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que diz assim, né? Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus, né? Com essa palavra, então, nós queremos convidar você a adorar ao Senhor nesse momento com a canção Pela Cruz, né? Para que dentro daquilo que Paulo nos convida, que nós possamos, mesmo em meio às aflições desse tempo, nos gloriar, né, na cruz do Senhor, né? Porque por meio dela, conforme Paulo fala aqui, nós também fomos crucificados com o Senhor, né? E então somos convidados a adorar esse Deus que se sacrificou por nós. Vamos adorar então pela cruz. Faça da sua casa, de onde você estiver reunido neste momento, um altar de adoração ao Senhor. Louvemos ao Senhor. E para onde oraremos mais nesse momento tão difícil? Olhar para Jesus, que é a nossa esperança, né? E quando cantamos olhar para a cruz, não é simplesmente uma cruz no pescoço, como no brinco, né, Bruno? É lembrar de Jesus Cristo, que nos prometeu que nesse mundo nós teríamos aflições, mas a gente não perder o ânimo, que está sempre com a gente, amém?
Bem, queridos, nós vamos nesse momento ter o nosso primeiro momento de intercessão. Nós vamos orar nesse momento por aqueles irmãos, né, que têm passado pelas lutas, né, desse tempo, incluindo aí especialmente hoje, né, nosso irmão Giovanni e a sua família, pela perda da nossa irmã Andréia, não é isso? Vamos orar por eles. A nossa irmã Ana Diniz colocou um pedido de oração aqui também, só que acabou para uma mãe, né, e um bebê que está que foi acometido pelo Covid, né, isso, e teve que antecipar o parto. Vamos orar também por essa mãe, por esse bebê. Vamos orar também pelo irmão Silas Cagnin, né? Nossa irmã Conceição colocou no nosso grupo da igreja pedido de oração. Também que o irmão Silas está conosco aqui essa noite. Irmão Silas, Deus te abençoe. Temos orado pelo irmão, tá bom? Para que Deus esteja restabelecendo a sua saúde, cuidando da sua vida de forma plena, tá bom? Vamos orar pelo irmão também. E pela própria irmã Conceição, que pede oração aqui também, por algumas cirurgias que ela precisa fazer. Nossa irmã Malvina também vai passar por uma cirurgia amanhã. E pelos nossos pedidos de sempre de oração, né? Aqueles irmãos que fazem parte do nosso alvo de oração contínuo, não é isso? Nosso irmão Elias, nosso irmão Ezequias, nosso irmão Fernando, nossa irmã Noêmia, né? Esses queridos que nós temos clamado aqui semanalmente, que nós possamos
orar, não é isso? A Ana pede oração pela Paula, não é isso? E pelo seu sobrinho, Gabriel, né? A Paula é sua cunhada e ela foi acometida pelo Covid-19 e Gabriel teve que nascer prematuramente. Vamos orar por eles também neste momento, né? Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor, então, esses pedidos de oração, essas vidas preciosas para nós e para o Senhor. Deus, somos gratos ao Senhor por podermos falar mais uma vez contigo e, principalmente, saber que o Senhor nos ouve, que o Senhor cuida de nós, Deus. Nesse dia, como já dissemos, tão difícil para nós, queremos nessa hora colocar aqueles que sofrem, aqueles que carecem, ó Deus, de um cuidado, de uma atenção especial da tua parte, Pai. Que o Senhor esteja abençoando nesse momento o irmão Giovanni, Pai querido, e toda a sua família ali enlutada com a perda, né, da Andréia. Toda a família Castro, Pai querido, Castro Souza, esteja ali derramando o seu bálsamo sobre a vida de cada um dos teus filhos. Toda a família Pibipi, porque certamente nós sentimos muito, ó Deus, a morte da nossa irmã Andréia. Que o Senhor possa estar derramando o teu bálsamo, o bálsamo da paz, a ação consoladora do teu Santo Espírito sobre a vida de cada um de nós, especialmente da família, ó Deus, da nossa irmã Andréia. Muito obrigado por essa vida tão preciosa, tão especial, Pai querido. Temos a convicção, a certeza, a fé de que ela já está com o Senhor, gozando, ó Deus, das dádivas, das bênçãos celestiais, Pai querido. Então, cuida de nós que ficamos aqui. Cuida da família, do irmão Giovanni, consola e acalma as mentes e os corações, Pai. Queremos colocar também, ó Deus, a vida do nosso irmão Silas Carguinin, Pai querido, que necessita também, ó Deus, do teu cuidado, Pai querido, a sua saúde não anda bem. Que o Senhor esteja abençoando o teu servo, o teu filho, nesse momento, Pai querido. Que o teu Santo Espírito esteja também sobre a vida dele, trazendo ali a restauração da sua saúde, revigorando ali, ó Deus, as suas forças físicas, emocionais e espirituais. Abençoa o teu filho especialmente, ó Deus, nessa hora. A nossa irmã Conceição também pede a sua oração, que o Senhor esteja abençoando a tua serva e todas aquelas cirurgias, aquilo que ela precisa fazer, ela possa, ó Deus, no tempo certo, na hora certa, estar realmente colocando em prática, ó Deus, debaixo da tua proteção e direção. Abençoa também nossa irmã Malvina, Pai querido, que amanhã estará fazendo, ó Deus, aquela cirurgia. Acompanha a tua filha, a tua serva, abençoa, ó Deus, adestra as mãos dos médicos, que tudo possa correr bem e que ela possa, ó Deus, em breve estar plenamente recuperada. Também, ó Deus, queremos colocar a nossa irmã Ana Diniz diante da tua presença, te pedindo desde já suas bênçãos sobre a vida dela e clamando, ó Deus, a ti nesse momento da vida da Paula, Pai querido, a sua cunhada. Ó Deus, ela carece da tua presença especial, Deus, da tua ação, ó Deus, revigoradora, Pai amado. Restabelece a saúde da Paula, Pai querido. Recupera aquela mulher, ó Deus, do Covid-19, Pai amado. Em especial, cuida do Gabriel, Pai querido, esse recém-nascido que já nasceu, ó Deus, nessa situação tão desafiadora. Mas que o Senhor esteja com ele nesse momento. Visita os teus filhos nesse momento no hospital, Pai. E que em breve, nos próximos dias, possamos ter, ó Deus, boas notícias, ó Deus, da recuperação, da restauração, ó Deus, da saúde da Paula, da alta do Gabriel, ó Deus, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Deus. Faça a tua vontade na vida dos teus filhos. E o nosso clamor, ó Deus, o nosso pedido é que, ó Deus, haja restauração, haja, ó Deus, cura na vida dos teus filhos, Pai amado. Queremos também nos lembrar, ó Deus, dos pedidos permanentes de oração de nossa igreja. Abençoa o nosso irmão Elias, seja, Deus, com o nosso irmão Ezequias, Pai amado, nossa irmã Noêmia, Pai querido. Abençoe, ó Deus, o nosso irmão Fernando. Esteja com esses teus filhos queridos, Pai querido, que carecem de uma forma muito especial da tua graça, Pai querido. Carecem de uma forma muito especial da tua presença na vida deles. Então, visita cada um dos teus filhos, aqueles que estão também adoentados, que talvez nós nem saibamos, esteja visitando, abençoando, cuidando. Aqueles que estão adoentados emocionalmente, cuida, ó Deus, e restabelece, renova as forças dos teus filhos. Aqueles que estão adoentados espiritualmente, desperta os teus filhos também, ó Deus, e que juntos possamos, Pai, continuar avançando, ó Pai,
no propósito de estreitar cada vez mais o nosso relacionamento contigo. Continue nos abençoando, Pai amado, Pai querido. É a oração que fazemos a Ti, no nome precioso e especial de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus seja louvado. Quero ainda te convidar a ler Gálatas, capítulo 6, só que agora o verso 17. Gálatas 6, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo, né? Então nós vamos adorar o Senhor, exatamente a canção que fala disso, né? Que nós temos a marca de Cristo, né? Que a marca de Cristo está presente em nossas vidas e por isso nós temos forças para continuar avançando. Vamos adorar ao Senhor. Quero te convidar a, nesse momento, fazer aí, da onde você estiver, né? Um local, um altar de adoração ao nosso Pai. Mais uma vez, cante, louve e adore o nome do Senhor nesse momento, né? Eu tenho as marcas de Cristo ou a marca de Cristo. Vamos adorar ao Pai nessa hora. Marca de Cristo. Deixará de se cumprir o que
Amém. Deus seja louvado, né? Que essa marca de Cristo em nossas vidas possa nos fortalecer e conduzir as nossas vidas, né? Em todo o tempo, em toda a nossa caminhada e trajetória. Nós vamos orar agora agradecendo a Deus também pelas bênçãos que Ele tem derramado, né? Pelos aniversariantes da semana, pela nossa querida Larissa Rangel, né? Essa jovem abençoada, promissora que faz aniversário hoje, por aqueles que fizeram aniversário ao longo da semana, de idade, de casamento. Vamos colocar então essas vidas preciosas diante do altar do Senhor. Agradecer a Deus, né, também pelas bênçãos que Ele tem derramado na vida de cada um de nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de falarmos com o Senhor. Somos gratos a Ti pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E nesse momento, a nossa oração, Pai, é de gratidão. Gratidão por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa trajetória e em nossa caminhada. Que o Senhor continue derramando, ó Deus, sobre nós bênçãos sem medida, Pai querido. Cuidado, favor vindo de Ti sobre as nossas vidas e famílias. E queremos em especial, nessa hora, agradecer pelos pedidos de gratidão, aquilo que vai na mente, no coração de cada um dos meus irmãos nessa hora. E quero em especial colocar diante de Ti, ó Deus, os nossos aniversariantes da semana, colocar diante de Ti, ó Deus, aqueles que completaram aniversário de casamento. Muito obrigado, porque tudo isso, ó Deus, é dádiva das Tuas mãos, tudo isso, ó Deus, é fruto, ó Deus, do Teu amor para conosco. Em especial, abençoe hoje, nesse momento, abençoe a nossa irmã Larissa Rangel, que completa hoje mais um ano de vida para a honra e glória do Teu nome, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai amado, nós assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero rapidamente trazer aqui alguns avisos nessa noite, lembrando que no próximo domingo, não é isso? Às 9 horas, nós estaremos realizando mais um culto presencial, né? Como combinamos com a liderança e com a igreja, estaremos realizando um culto presencial por semana e ao longo desse mês de agosto será sempre aos domingos pela manhã, começando às 9 horas, né? Na semana passada nós demos o pontapé inicial e graças a Deus foi uma bênção. Tivemos um bom número de irmãos dentro daqueles que poderiam estar presentes, não é isso? A igreja, na medida do possível, buscou oferecer tudo aquilo que era possível em termos de segurança para esse momento, né? Aferição da temperatura antes da entrada no templo, álcool em gel, totens com álcool em gel espalhados nas dependências da igreja, isolamento nos bancos para que haja espaçamento entre as pessoas que estiverem no culto, não é isso? Investimos também em alguns equipamentos para, em paralelo, continuarmos transmitindo ali o culto online. Então, correu tudo bem, graças a Deus, foi uma bênção. E assim nós retomamos as nossas atividades presenciais, ainda com prudência e com cautela, né? Porque o tempo ainda requer isso de nós, prudência e cautela neste momento. E domingo agora, então, mais um culto presencial, a partir das 9 horas. Só que domingo agora tem uma coisa diferente, né? É necessário que você se inscreva, né? Seja para aqueles que desejam estar presencialmente no culto, né? Nós queremos ter assim uma medição da quantidade e também estabelecemos um limite de 80 lugares para aqueles que desejarem estar conosco. Então, nós começamos ontem a fazer essa inscrição, já tinha um bom número de irmãos inscritos, em torno de 20 irmãos inscritos até então. Então, nós queremos aí incentivar você que não está dentro do grupo de risco, né? E que se sente confortável para estar conosco, de fazer a sua inscrição lá através do link disponibilizado nos grupos da igreja, para então confirmar a sua presença no próximo domingo pela manhã junto conosco, tá bom? Continuaremos, mesmo realizando o culto presencial, realizando o culto online, tanto pela manhã como à noite, sendo que pela manhã será paralelo ao culto presencial e à noite 100% online, como também às quartas-feiras,
ainda 100% online. Tá bom, queridos? Então esse é o aviso que eu queria trazer para os irmãos, que os irmãos estejam aí orando e atentos a tudo que está acontecendo nesse momento, né, na nossa igreja. Eu quero nesse momento, irmão, trazer uma breve reflexão, até porque confesso aos irmãos que hoje está um dia muito difícil para todos nós, né? E para o pastor também não é diferente. É muito difícil quando a gente precisa enterrar, né? Um amigo, uma ovelha, uma pessoa querida. A gente sente muito, né? E desde ontem os nossos corações estão bem entristecidos, né? A nossa irmã André é uma pessoa muito querida, muito amada, uma amiga, né? E nós temos uma história interessante, porque assim que nós chegamos lá em Parque Independência, né? Ela estava lutando contra uma primeira fase, né, do câncer, que era o câncer na mama. Deus colocou no nosso coração o desejo de estar ali, fazendo o culto dela, e assim nós fomos fazendo, e até que ela conseguiu se recuperar, né, desse câncer, né, na mama, né, mas porém agora, no início desse ano, voltou, né, o câncer, agora no fígado, e aprove ao Senhor então levá-la para a glória, né. Sabemos que ela está no lugar melhor, sabemos que ela está bem na presença do Senhor, mas nós que estamos aqui sempre nos sentimos entristecidos, impactados, né, por uma notícia como essa. E eu quero, diante disso, pensar até num versículo que eu mencionei hoje, lá, né, quando estávamos no momento do sepultamento da irmã Andréia, e quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Timóteos. Abre aí a sua Bíblia de Deus, guarde com muito carinho esse versículo. Guarde com muito carinho esse versículo, porque esse versículo é muito importante, né, na vida de cada um de nós. 2 Timóteo 4, verso 7. Diz assim, né, a palavra de Deus: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Eu quero, nessa noite, numa breve reflexão, pensar sobre as marcas de um servo fiel, né? Creio que quando pensamos na vida da irmã Andréia, isso acho que serve como proposta para todos nós pensarmos nesse tema, né? As marcas de um servo fiel. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, porque ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Te pedimos que ela esteja falando aos nossos corações nessa hora, trazendo, ó Deus, um direcionamento da tua parte para as nossas vidas, Pai querido. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos diante do teu altar, estarmos diante da tua presença, diante da tua palavra que é viva, palavra, ó Deus, que faz diferença em nossas vidas, palavra, ó Deus, que é o nosso manual de vida, manual de fé e prática. Fale aos nossos corações, ó Deus, é a oração que eu faço a Ti no nome de Jesus. Amém. Marcas de um servo fiel, não é isso? Creio que na vida cristã, irmãos, por mais dificuldades e lutas que a gente passe, a história, né, de grandes homens e mulheres de Deus, não só do ponto de vista do texto bíblico, mas do ponto de vista da nossa convivência com pessoas tão especiais como a nossa irmã Andréia, deixa para nós o desafio de, na nossa trajetória, na nossa caminhada, né, sempre tentarmos deixar um legado na vida das outras pessoas. Um legado espiritual, né, um legado emocional, um legado da nossa própria convivência, né? E é interessante que o texto que lemos, né, segundo os estudiosos, registra as últimas palavras do apóstolo Paulo, não é isso? Se você ler os versos finais aí desse capítulo 4, o capítulo 4, né, vamos dizer assim, são as palavras finais do apóstolo Paulo. Seria a última carta que ele escreveu, as últimas palavras que ele proferiu, não é isso? As últimas recomendações que ele fez a Timóteo, e ele registra então aqui nesse capítulo 4 da sua carta, não é isso? Palavras de ânimo para o seu filho na fé, não é isso? Palavras de motivação para o seu filho na fé, mas algumas coisas importantes que ele deixa para nós aqui também. Paulo está então proferindo as suas últimas palavras, as suas últimas orientações, os seus últimos
as suas últimas inspirações e aspirações, né? E as suas últimas recomendações ali ao seu querido filho na fé, Timóteo. E é interessante porque talvez em momentos finais da vida que a gente para pensar e analisar algumas coisas, né, que pode ter passado por despercebido em diversos momentos da história, mas naquele momento final, né, dizem que quem vai morrer sabe ou sente ou pressente, dizem, né? A gente nunca vai saber, só quando chegar a hora mesmo. Mas, de fato, aquele momento derradeiro, né, ele é um momento onde muitas situações são colocadas diante de nós, e Paulo então estava ali, né, preso numa masmorra romana, num local insalubre, aguardando então a sua execução. E aí ele coloca então as suas palavras finais, né, tudo aquilo que eu já falei aqui. E é interessante que quando nós olhamos para essas palavras finais de Paulo, percebemos então algumas coisas muito interessantes da sua palavra, né? E por que isso acontece? Porque alguém disse certa vez que as últimas palavras de uma pessoa são os registros mais importantes da sua trajetória, né? Por quê? Porque são como uma janela que nos ajuda a ver o que há em nosso coração. E como uma medida que nos ajuda também a avaliar, né, toda a nossa vida e toda a nossa história. Paulo então está se despedindo, se aproxima o final da sua vida, e ele não expressa nenhum tipo de arrependimento. Ele, pelo contrário, expressa ali, que até pede, né, para que algumas pessoas que estão contidas nesse texto o perdoem. Ele cita pelo menos 16 pessoas nesse capítulo 4, demonstrando ali algumas coisas interessantes a respeito da sua convivência com as pessoas e se despedindo delas e dando algumas orientações práticas na sua caminhada. Nesse capítulo 4, Paulo dá 3 admoestações a Timóteo e apresenta para Timóteo, então, algumas coisas importantes, né, de que ele deveria manter vivo na sua trajetória enquanto aquele jovem pastor. Ele deveria pregar a palavra de Deus, ele deveria cumprir o seu ministério e deveria ser, né, alguém fiel, né, à obra do Senhor, como o próprio Paulo foi. E aí, nesse capítulo 4 aqui, quando Paulo fala a respeito do seu ministério, da sua vocação, do seu chamado enquanto cristão, né, Paulo fala a Timóteo de 3 marcas que um servo fiel precisa desenvolver na sua trajetória, né, para poder, no final da sua carreira, dizer aquilo que Paulo está dizendo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E para falar dessas marcas de um servo fiel, Paulo usa 3 imagens aqui interessantes, né? 3 imagens que eram muito contemporâneas para os seus ouvintes e continua sendo para cada um de nós ainda hoje, né? Como a palavra de Deus, ela é realmente viva e atemporal, né? Então Paulo revela ali, nessas marcas, né, que um servo fiel precisa desenvolver, 3 imagens importantes que nós precisamos também ter isso em nosso coração e na nossa carreira, né, enquanto cristão. A primeira imagem que Paulo demonstra aqui no texto está na primeira parte do texto, né? Combati o bom combate. Ele traz então a marca de que um servo fiel precisa ser semelhante a um lutador ou a um pugilista, né, dentro da linguagem que ele está falando. Nessa imagem, então, Paulo está mostrando que na caminhada cristã, na nossa vida cristã, precisamos ser como um lutador, precisamos ser como um pugilista, né, que combate o bom combate, que busca ser incansável, determinado nas suas ações, que busca dar o melhor de si para estar preparado, né, ou bem preparado para o campo de batalha. Paulo, então, usa essa ilustração importante, interessante, né, de um boxeador que se prepara para que no campo de batalha ele consiga, então, ser bem sucedido, consiga, então, ser vitorioso, né, na sua ação, na sua luta diária. E essa é uma marca que um servo fiel precisa ter.
Um servo fiel precisa ser incansável. Um servo fiel precisa ser um valente, né? Ele precisa se preparar com fé, colocar em prática aquilo que ele aprendeu da palavra de Deus, aquilo que ele aprendeu da sua experiência na caminhada com o Senhor, né? Essa é uma marca importante que Paulo, então, deixa para nós. Precisa ser uma marca, né, que um servo fiel deve desenvolver na sua vida e na sua trajetória, né? Ou seja, calce as suas luvas, irmãos. Calce as suas luvas, se prepare, não é isso? Se prepare, esteja preparado para ser um lutador incansável. O Senhor espera isso de nós na nossa trajetória, não é isso? Porque quando ele fala combati o bom combate, ele está traçando então essa primeira imagem importante desse lutador que não desiste, desse lutador que não cansa, né? Desse lutador determinado, preparado para o campo da batalha. Segunda imagem que Paulo usa aqui no texto está na parte B, né? Terminei a corrida. Qual é a imagem que ele usa? É a imagem de um corredor, não é isso? Paulo compara a sua trajetória à trajetória de um corredor, de alguém que está se preparando, né, para correr, para jogar os Jogos Olímpicos ou Jogos Istmicos, né, que eram costumeiros da época do apóstolo Paulo. E ele então compara a sua vida, como em outros textos, né, do Novo Testamento, em cartas paulinas, a esse corredor que também se prepara para correr, né, a corrida da vida. E essa corrida descrita por Paulo, todos nós estamos aqui. E a maneira como nós chegaremos à linha de chegada também dependerá da forma como nós nos prepararmos e também da maneira como nós, né, estaremos nessa linha, né, de frente da corrida do dia a dia para chegar ao propósito, ao objetivo, né, que determinado por Deus. A diferença interessante é que Paulo, como diz lá em todos nós que seres humanos estamos nessa corrida da vida, mas nós enquanto cristãos estamos nessa corrida da vida em busca de um prêmio, em busca de uma coroa, né? E ele fala lá em 1 Coríntios 9, 25 assim, né? Todos os que competem, falando dos jogos istmicos do seu tempo, se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. A segunda imagem, então, e a segunda marca que Paulo coloca, então, para o servo fiel, é aquele servo fiel, então, que está se colocando como esse corredor. Esse corredor que inicia a sua trajetória com o Senhor e vai até a linha de chegada com o Senhor. Por isso ele fala, terminei a corrida. Ele está olhando para o seu passado, não é isso? Talvez da sua conversão, seu encontro com Jesus, e está olhando para o seu presente, onde ele estava ali preso naquela situação muito difícil, mas ele estava olhando principalmente para o futuro, para a linha de chegada, para onde ele chegaria, né? Para a corrida da vida o levaria até o pódio, até terminar então aquela corrida, e por isso ele usa essa segunda imagem importante, que é a imagem de um corredor, que também precisa ser uma marca de um servo fiel. O servo fiel é aquele que então, na corrida da vida, está olhando para o seu alvo, está olhando para a linha de chegada, né? Talvez na corrida da vida, no momento que nós estamos correndo, nós estamos até um pouco cansados, né? Desgastados. Mas o desafio é exatamente não começar, mas terminar, né, essa corrida. Quantas pessoas começam a caminhar com Jesus e no meio da sua trajetória perdem o foco, perdem o objetivo final de chegar na linha de chegada, não terminam, não concluem a corrida ao lado de Jesus. Mas um servo fiel, Paulo diz que precisa ser esse corredor, que inicia sua corrida e mesmo que por mais cansativo que seja, né, essa maratona, não é isso? Ele está com o seu olhar voltado para a linha de chegada, para o término dessa corrida, para o término da sua trajetória. Guarde isso no seu coração, então. A segunda marca de um servo fiel é exatamente essa, né?
buscar ter uma vida onde o alvo é não só iniciar a corrida ao lado de Jesus, mas terminar a corrida ao lado de Jesus. Ser esse corredor que começa e termina, né, a sua trajetória na presença do Senhor. É um desafio para nós, né? Às vezes os mais jovens ficam vislumbrando algumas coisas, né? Faz parte da nossa trajetória, às vezes acharmos que a nossa caminhada com Jesus, acharmos que a igreja, acharmos que a Bíblia é algo ultrapassado, quadrado, mas na verdade, como já dissemos aqui em muitos outros momentos, a Bíblia ela continua sendo viva, ela continua sendo atemporal e a nossa caminhada, o nosso desejo de caminhar com o Senhor independe de tempo, de idade. É necessário que haja então um entendimento individual e pessoal dessa corrida, dessa trajetória, desse alvo, né? E esse objetivo de chegar até a linha de chegada. Paulo então, nessa segunda imagem diz: terminei a corrida. Ou seja, eu me esforcei como um corredor, me preparei como um corredor, eu corri como um corredor e cheguei até o final, né, dessa corrida plenamente consciente daquilo que Deus me chamou, por que Deus me chamou e da relação que ele tinha com o Senhor. Quando eu passei pelo processo de ordenação ministério pastoral, um pastor mais antigo falou uma coisa muito interessante que eu nunca esqueço. Eu acho que até já mencionei aqui alguma vez. Se mencionei, vou mencionar de novo. Que ele disse: Carlos, quero dizer uma coisa para você. Você chegou nessa etapa, né, de ser ordenado ao ministério, né? Parabéns, né? Deus te abençoe nessa caminhada. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O mais difícil não é chegar aqui, não é começar a carreira. O mais difícil é terminar a carreira. E de fato, né? O mais difícil é exatamente isso. Se manter ali fiel aos seus preceitos, fiel às suas convicções, fiel à palavra de Deus, fiel às ordenanças do Senhor, fiel, né, à sua ética. Não é fácil, mas é isso que um servo fiel precisa ter. É esse corredor, né, que inicia a sua jornada, mas está mirando, né, a linha de chegada. Termine a corrida, meu irmão. Paulo declara isso. Terminei a corrida. Mas a terceira imagem que Paulo usa aqui nesse texto está lá na parte final. Guardei a fé. Paulo usa então uma terceira imagem, né? Falei que na primeira imagem que ele usa a imagem de um pugilista, de um lutador. Depois ele usa a imagem de um corredor, não é isso? De um atleta, de um corredor. E agora ele usa a imagem de um despenseiro. O que é um despenseiro? Despenseiro é aquele que tem a função de zelar, tem a função de guardar as coisas do seu Senhor, né? E Paulo, então, agora nessa terceira imagem, diz que nessa marca da sua trajetória como servo fiel, ele usa a imagem, então, desse despenseiro que guardou talvez a coisa mais importante que ele recebeu do Senhor, o que foi a sua fé. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. A fé, então, ele diz que ele guardou de uma forma muito especial, como um despenseiro que guarda alguma coisa especial do seu Senhor. Ou seja, a fé que ele recebeu no seu encontro com Cristo o levou também a esse momento. E essa fé guardada, né, com ele foi que fez com que naquele momento derradeiro mostrasse a sua fidelidade a Deus, a sua aliança com Deus, né? E por isso ele podia terminar a sua caminhada ali com a consciência extremamente tranquila, porque a coisa mais importante que ele recebeu do Senhor, ele guardou com ele, né, de uma forma toda especial, com todo zelo, estava naquele momento então até o final, né, com ele, que era a sua fé. É por isso que a Bíblia fala lá em Hebreus 11, 6 o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Paulo, então, guarda sua fé, porque mesmo talvez nem sabendo desse texto, né, existe uma discussão se foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Alguns estudiosos afirmam que sim, outros afirmam que com certeza não, não é isso?
Como é um texto anônimo, nós não sabemos quem escreveu, mas fato é que mesmo Paulo, se ele não foi o autor de Hebreus, né? Não temos como afirmar, não tendo escrito essa carta, ele guardava com ele esse mesmo princípio. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Paulo guardou a sua fé até o final. Ele não negou a sua fé. Ele poderia, talvez, em função das circunstâncias difíceis, ter negado a sua fé. Ele poderia, talvez, em função de propostas, por ser um cidadão romano, ter negado a sua fé. Ele poderia, né, como um judeu estudioso que fazia parte ali, né, de um grupo seleto, né, ter negado a sua fé em Cristo diante das dificuldades. Mas ele não nega a sua fé em nenhum momento. Ele guarda a sua fé até o final. Isso é a marca, né, de um servo fiel. Irmãos, que possamos ser servos fiéis. E dizer como Paulo disse. E dizer como Andréia poderia ter dito. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. E qual é o prêmio de tudo isso, né? Paulo responde lá no verso 8 de 1 Timóteo. Ele fala qual era o prêmio de viver essa carreira, né, cristã, com essas imagens de um pugilista, com essas imagens de um atleta, corredor, com essas imagens de um dispenseiro. Por que valia a pena viver todos esses papéis, enfrentar todos esses desafios, se esforçar para cumprir esses papéis? 2 Timóteo 4,8, ele explica o prêmio, né, esperado para todas essas funções. Diz lá: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amam a sua vinda. Paulo então mostra que todos os servos fiéis que colocam em prática esses papéis, né, como lutador, corredor, dispenseiro, tem reservado um prêmio muito especial. Ele chama da coroa da justiça. Não é isso? Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, diz Paulo, mas também a todos que amam a sua vinda. Que possamos, então, continuar avançando em nossas vidas como servos fiéis. Não é isso? Que colocam em prática esses papéis. E quando a gente começar a esmorecer, que possamos lembrar das palavras finais do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E que para tanto Deus te abençoe poderosamente. Essa noite eu quero orar por você e por mim nesse momento. Grandioso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e pelos ensinos contidos nela. Te peço que o Senhor esteja nos fortalecendo, ó Deus, a cada dia. Te peço que o Senhor nos ajude, ó Deus, nessa trajetória, Pai amado. Que de fato possamos nos apropriar, ó Deus, do exemplo do apóstolo Paulo, Pai amado. E também ter essas marcas, ó Deus, em nossas vidas. E também, ó Deus, cumprir essas imagens desses exemplos dados pelo teu servo em nossas vidas. Que sejamos, ó Deus, lutadores incansáveis, bem preparados, ó Deus, para entrar na arena, para entrar no ringue e enfrentar, ó Deus, as nossas lutas no teu poder. Ajuda-nos, ó Deus, a ser aqueles que correm, mas não correm por correr. Correm, ó Deus, mirando um alvo. Correm mirando a linha de chegada. Correm, ó Deus, vislumbrando terminar a corrida, ó Deus, na sua presença, Pai querido. Que possamos ser bons dispenseiros, aqueles que têm o papel de guardar, de zelar. Que possamos guardar e zelar a fé que um dia recebemos do Senhor, Pai, e que essa fé nos acompanhe até o final da nossa trajetória, até o final da nossa vida. Esteja conosco, nos abençoando, ó Deus, continue falando aos nossos corações. Assim, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Espero que Deus tenha falado ao teu coração nessa breve palavra, reflexão, possa ter te fortalecido, te animado, e que mesmo
diante das lutas desse tempo, possamos fazer como Paulo fez, né? Vislumbrar a nossa vida, vislumbrar a nossa carreira, vislumbrar essas imagens, esses papéis tão especiais e importantes, né, na caminhada e na vida cristã. Que você seja, que eu seja, que nós sejamos servos fiéis que têm essas marcas, né, em sua vida. Quero te convidar para o cântico final. Não saia até a última estrofe dessa canção. E vamos pedir ao Senhor, né, que esteja nos reconhecendo como esses servos fiéis que buscam desenvolver essas marcas diante do altar do Senhor. Vamos cantar então a canção Ser Reconhecido e pedir ao Senhor, né, que Ele possa olhar e ver em nós servos fiéis que buscam, né, desenvolver esses atributos para a honra e glória do Senhor. Espero que Deus tenha te abençoado, espero que Deus tenha falado ao teu coração. E se assim foi, não é isso? Aquele like, aquele coração, para que emocionalmente possamos estar aqui interligados, espiritualmente também, para a honra e glória do Senhor. Um restante de semana abençoado aos irmãos, um forte abraço a todos e até domingo, se assim Deus permitir, às 9 horas, né? No nosso culto online e no nosso culto presencial, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, um restante de noite de bênção e de paz. Ser reconhecido por Deus. Separou, me marcou.